que nós precisamos numa reunião como essa, Júlio, é tornar o Rio mais atrativo para os negócios. Eu tenho certeza que o Rio é o estado mais business-minded hoje, olhando para fora, porque é muito conhecido essa coisa toda. Mas é preciso tornar o Brasil, mais atrativo para os negócios. É por isso que a contribuição nossa de discutir aqui, principalmente multiplicar o que nós vamos discutir aqui, é uma contribuição que nós consideramos muito importante. Quando você consegue juntar um grupo de pessoas que tenham conhecimento como a gente tem, a gente enxerga como um momento oportuno para poder ter uma pausa, refletir e pensar sobre o que pode ser feito. Então a gente juntou aqui uma série de experts para poder discutir questões complexas. Eu tenho uma série de transparências aqui para apresentar, para discutir onde o Rio de Janeiro pode melhorar, na área logística, mobilidade, na área de energia, o custo de energia mais elevado do Rio do que em outros lugares, os tributários do ICM com acréscimos importantes que torna a competitividade do nosso estado duvidosa, a mão de obra, o salário mínimo diferenciado do Rio de Janeiro maior do que qualquer outro lugar do Brasil, a burocracia excessiva do Rio de Janeiro, que deve ser muito diferente de outros estados. Eu gosto de dividir o estado do Rio de Janeiro em 3 regiões. A região sul, que é uma região que está no centro do mercado de consumo de produtos industriais brasileiros, é equidistante dos 3 maiores mercados de consumo de produtos industriais brasileiros, São Paulo, Rio e Minas Gerais, e tem uma enorme rede de transporte bastante boa e de qualidade, capaz de fazer com que o que é produzido ali possa ser consumido, né, nessa região com custo de transporte relativamente baixo. Então é uma região que é muito propícia ao desenvolvimento industrial. Tem a região norte, que tem um pouco de agricultura, pecuária, mas que nos últimos anos se dedicou fundamentalmente a petróleo e gás natural, óleo e gás. E a terceira região, que eu acho que é uma região extremamente importante, que eu costumo chamar de Triângulo Mágico, que é uma região que vai de Paraty a Búzios, um pouquinho ao norte, talvez, de Búzios, passando pelo Rio de Janeiro e indo para a Serra, que é uma região extremamente bonita, que num espaço geográfico relativamente pequeno tem floresta, rio, cachoeira, mar, praia. Poucos lugares do mundo têm tanta diversidade em tão pouco, num espaço geográfico tão pequeno. Certo? São 3 regiões que exigem políticas de desenvolvimento completamente diferentes. O sul é uma região que deveria estar muito ligada ao setor industrial e ultimamente está se ligando cada vez mais ao setor industrial. Acho que isso foi uma coisa importante dos últimos 10, 15 anos e que eu acho que mudou a realidade do sul do estado do Rio. O norte, nessa questão de petróleo e gás, naturalmente entrou nessa direção e eu acho que vai continuar. O que realmente está faltando é uma política direcionada para isso que eu estou chamando aqui de Triângulo Mágico. Por que eu acho que falta uma política direcionada para isso que eu estou chamando de Triângulo Mágico? O coração desse Triângulo Mágico se chama Baía da Guanabara. E vocês conseguem imaginar o que seria a cidade do Rio de Janeiro se a Baía de Guanabara fosse limpa? Seria outra cidade. E esse Triângulo Mágico seria completamente diferente do que é hoje. Eu costumo dizer que a limpeza da Baía de Guanabara é provavelmente o projeto de maior retorno social e econômico do estado do Rio de Janeiro.
Social porque a limpeza da Baía da Guanabara vai criar uma quantidade de riqueza dentro da Bahia, lá no fundo da Bahia, toda a Baixada Fluminense, toda a parte lá do fundo da Bahia. O ganho que as pessoas que têm propriedade nesses lugares teriam do ponto de vista da criação de riqueza que você geraria com a limpeza de Baía da Guanabara seria espetacular, tá certo? Do ponto de vista econômico, porque você pode transformar a Baía de Guanabara no maior parque aquático do mundo. Lá eu não sei exatamente quando, mas provavelmente lá na década de 50, acho que década de 50, nós fizemos uma refinaria do lado de cá da Bahia, né, em Caxias, e agora estamos fazendo uma outra refinaria do outro lado da Bahia, tá certo? Que vai só sujar mais a Bahia, como é a refinaria do lado de cá. Não faz o menor sentido você produzir petróleo, você extrair petróleo em Campos e refinar petróleo no Comperge, aqui em Itaguaí, do lado da Baía de Guanabara. É um total disparate. Não tem nenhuma razão econômica para você fazer a refinaria do Comperge aqui em Itaguaí. Me surpreende que o Rio de Janeiro não tenha um centro médico, o centro médio mais importante da América Latina. Não tem nenhuma razão para não ter. Porque eu tenho certeza que qualquer médico está disposto a ganhar um pouco menos de dinheiro no final do mês para ter um padrão de vida mais alto ao longo da vida toda, tá certo? Porque, afinal de contas, depois que você ganha a partir de um certo nível de salário, tá certo? Você está disposto a abrir mão de salário para ter mais bem-estar. Essa que é a ideia fundamental. Então, desse ponto de vista, quer dizer, eu acho que setores ligados à saúde, educação, tecnologia, serviços de alta qualidade, são todos setores extremamente intensivos em mão de obra qualificada e que deveriam ser atraídos para essa região que eu estou chamando aqui de Triângulo Mágico. A gente está desperdiçando uma grande riqueza no estado do Rio de Janeiro, que está concentrada nesta região. Você tem diferentes atividades, inclusive turismo, né? Quer dizer, mas você tem eu acho que turismo é uma coisa que vem logo à cabeça quando você fala que é uma região bonita, né? Quer dizer, eu acho que é muito mais do que o turismo. Eu acho que a cidade, quer dizer, esta região é uma região que poderia ser extremamente atraente para atividades que são intensivas e mão de obra qualificada. E nós estamos muito pouco preocupados em criar os incentivos corretos para que esse tipo de atividade se instale neste Triângulo Mágico. Eu vou tentar contextualizar dizendo assim, primeiro que o Rio de Janeiro não é uma ilha, né? Quer dizer, ligado ao Brasil. O desarranjo macroeconômico do Brasil repercute fortemente no Rio de Janeiro, tá certo? E repercute de forma mais acentuada, porque o Rio, né, quer dizer, além de ter, enfim, quando o Brasil não cresce, o impacto no Rio é muito grande, né? A gente tem aqui a questão da Petrobras, que a questão da Lava Jato, dizendo claramente, impactou fortemente a atividade econômica do Estado, o preço do petróleo, né, as participações governamentais impactam fortemente nas finanças públicas. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro foi campeão no Brasil de investimento. O último trabalho da FISJAN, que foi feito em 2013, mostrou que nos 3 anos subsequentes, quer dizer, 2014 e 2016, a gente teria 110 bilhões de dólares de investimento no Rio de Janeiro. Metade é petróleo, né? Metade não é petróleo, é importante dizer isso. Mais ainda, né? Quer dizer, a área do petróleo, ela tem duas etapas diferentes. Ela tem o upstream, né? Tem suas características, e tem o downstream. Então, nos outros 55 bilhões, está sendo produzido no petróleo, tem um pedaço de downstream, também perde, etc, etc. Eu queria lembrar que
assim, e por que tem isso, né? Por que teve isso? Teve porque, claro, tinha petróleo, porque tem mercado, porque tem logística boa, né? Quer dizer, logística boa comparada com o resto do Brasil, evidentemente, tá certo? Porque tem energia sobrando, né? Porque a tributação foi amigável, né? Foi amigável, quer dizer, eu sou acusado, aliás, muito justamente, né, de ter dado um monte de incentivo tributário, tá certo? Do qual eu não me arrependo em nada, né? Porque, na verdade, o Rio, isso também é uma coisa importante dizer, entrou muito tarde na questão da guerra fiscal, né? É evidente que tem um monte de coisa para fazer, né, para tornar o Brasil mais amigável e o Rio mais amigável, né? A burocracia brasileira é um absurdo, né? A burocracia tributária, não é burocracia tributária, também quero dizer uma coisa, professor. Todo mundo fala assim, vamos simplificar tributo. Eu tenho uma medida, uma que acaba totalmente com a complicação tributária. Uma, sabe qual é? É fazer com que o Brasil seja um país normal. Sabe o que é isso? O imposto de valor adicionado ser cobrado no destino e não na origem. Isso impacta a economia do Rio, nas finanças públicas, de cerca de 20% da arrecadação. A nossa arrecadação cresce 20%. Vou fazer um parênteses, né? Somos penalizados porque o petróleo é cobrado no destino. É a única que é cobrada no destino, né? Se tudo fosse cobrado no destino, né, a arrecadação do Rio, de novo, seria em torno de 20% maior do que é. Né? O que significa 7 bilhões de reais. Só para a gente ter ideia da ordem de grandeza do que eu estou me referindo. Combinar com os paulistas. Combinar com os paulistas. Mas ministro, sem colocar isso na Constituição. Mas, ministro, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Nada como a realidade, né? A realidade muda, vai mudando, né? O que acontece? O Supremo, por causa da guerra fiscal, o Supremo está dizendo assim, ou vocês legislam de maneira a acabar com a guerra fiscal, ou nós vamos legislar. E o que está acontecendo é que os secretários de Fazenda estão chegando a um acordo, né? Não para ficar totalmente no destino, mas para ficar a alíquota interestadual pequenininha, de maneira que o efeito é quase o meu. Eu acho que isso é mais importante que qualquer coisa para simplificar tributo no Brasil, né? Eu estou falando, portanto, das questões que nós estamos precisando fazer para tornar mais amigável. Professor, aqui do lado do professor Zé Marcelo, eu preciso dizer a questão trabalhista, tá certo? Que a gente precisa resolver. Enfim, tem uma agenda que está colocada, né? A grande questão é fazer a agenda, tá certo? É fazer a agenda. E eu diria, de novo, na medida em que o Brasil volta à normalidade, o nosso poder de atratividade, ele é muito grande, né? Porque, de novo, e sempre dizendo assim, não estou discordando do Jorge, não, tá certo, a logística é ruim, mas se comparado ao resto do Brasil, a logística é boa. A energia tem problema, é cara e tal, mas tem disponível. Não, é uma coisa importante, tá certo? Enfim, a gente tem que ter condições competitivas importantes. Alguns comentários muito interessantes do professor José Márcio, tá certo? E eu não tenho assim o que discordar, de que, aliás, sempre falei isso, que a Baía de Guanabara é um grande ativo que a gente tem, né? E é uma tragédia a gente não ter a Baía de Guanabara limpa, né? O governo fez um esforço importante, relevante. A gente saiu de 14% da medida para 56%, mas não é 60%, precisa ser 60%. Essa agenda é do século XIX. Essa agenda é do século XIX, todos nós concordamos com isso. Nós vamos resolver isso. Eu queria contar isso, nós vamos resolver porque a gente vai fazer uma parceria público-privada que está sendo estudada pelo BNDES, né, que vai implicar no saneamento básico da Baixada, e aí significa água e esgoto na Baixada, né, e na região que eu chamo leste do Rio, que é São Gonçalo e Itaboraí, né. Mas aí não tem desculpa, né? A agenda é do século XIX, eu não tenho dúvida disso, é um dever de casa que a gente precisa fazer. Eu queria lembrar também que o Rio de Janeiro é absolutamente heterogêneo, né? E o grande problema do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro tem indicadores, né, dos mais difíceis e dos piores do Brasil. Professores concordar comigo que talvez o indicador, né, que demonstre
com a maior, assim, de forma mais verdadeira, né? O dinamismo econômico do município é a receita corrente líquida desse município per capita. Né? Quer dizer, tudo que o município ganha e divide pelo número de habitantes por ano. Isso dá o dinamismo. Se a gente pegar, né, os 20 piores municípios do Brasil com mais de 50 mil habitantes, 3 estão no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, a gente fez um enorme esforço de atração de atividades econômicas que eu costumo dizer além do petróleo. Né? Talvez a mais relevante delas, a mais importante, a mais marcante, tenha sido os centros de pesquisa. Dos 21 centros de pesquisa que vieram para o Brasil nos últimos 4 anos, 18 vieram para o Rio de Janeiro. 18 vieram para o Rio de Janeiro. E de todas as áreas, algumas que eu estou sentando, né? GE, que acabou, tá certo? L'Oréal, né? Que está fazendo, nos mais diversos, Ambev, que está fazendo o centro internacional dela na Ilha do Fundão. Rolls-Royce é um centro de treinamento, com turbina e tal, enfim. A gente teve a luta de trazer centros de inteligência para o Rio de Janeiro. E acho também que o arco metropolitano é talvez a grande fronteira logística e industrial do Brasil, né, no Rio de Janeiro, que é uma outra área que a gente pode desenvolver. Enfim, apenas para esquentar. O Júlio, por 3 vezes, falou em desarranjo macroeconômico nacional. Eu tenho a impressão que dentro deste momento é muito difícil você tornar parte do Brasil atrativo, e é o caso do Rio, sem que nós pensemos profundamente nesse desarranjo. Porque isso é macro, né, presidente ministro? Sem isso resolvido, como é que nós vamos sair disso? Quer dizer, se nós pudermos trabalhar um pouquinho aqui, no sentido de operar esse problema que eu considero maior, certamente nós vamos contribuir a alguma coisa. Porque senão nós vamos ficar aqui imaginando coisas boas, mas com uma enorme dificuldade, por exemplo, de implantar ICM no destino, que é uma coisa sonhada há muito tempo. Então eu gostaria muito de focar um pouco, se me parece mais lógico, esse é o problema maior. Nós estamos involucrados numa macro dificuldade e que, se não resolvida, certamente o Rio vai pagar um preço maior, e aí é inversamente proporcional ao prestígio do Rio como porta de entrada, porque as empresas de petróleo, as empresas de tecnologia, criação, desenvolvimento, pagam um preço maior se o macro não está bem.